Bem-vindo ao Tadelcast. Roda a vinheta. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bom, nós estamos começando aqui o nosso novo Tadel, estilo aqui podcast, né? E com certeza vai ser uma grande bênção nessa maneira diferenciada, onde estaremos aqui conversando, batendo papo, trocando ideia, falando dos planos, projetos da Igreja Batista das Nações. E eu quero que você esteja bem atento aí, tá? E depois você anotar algumas perguntas que você tiver também, você pode mandar para nós. Claro que talvez não responderemos no momento, porque não está sendo ao vivo, tá? Está sendo gravado, mas a gente deixa essas perguntas para as próximas edições, né, do nosso evento aqui do Tadel, tá bom? Então esteja bem aí atento para fazer essas observações aí, que será muito importante para cada um de nós aqui e para a Igreja Batista das Nações, tá? Porque o nosso tema e o nosso lema desse podcast aqui é uma igreja saudável. Esse é o nosso objetivo, tá? Fazer com que a igreja esteja cada vez mais sadia, tá? Porque o nosso mundo, ele está bem assim... não gosto muito de usar a palavra mundo, mas a nossa sociedade, ela está precisando assim de um alimento bastante saudável, né, para que haja uma cura maior na vida das pessoas e até na vida dos irmãos da igreja também, tá bom? Estou aqui com, deixa eu ver, vou começar por onde aqui? Estou aqui com o pastor Marlon. Pastor Marlon, já ele vai falar também, ele tem muita coisa para falar aqui. Pastor Marlon nosso pastor ali na Igreja Batista das Nações em Santo André. Pastor Marcones está aqui, o nosso pastor de jovens, homem de Deus. Ô, glória! Abençoado. Pastor Carlinhos. Ô, glória! Pastor Carlinhos fazendo parte da mesa conosco aqui também. Que privilégio, uma grande bênção, né? Aleluia. Privilégio. Glória a Deus. E a gente vai começar falando hoje um pouco mais a respeito, claro, da igreja saudável, mas como que a gente quer que a igreja esteja funcionando, né? Qual é o nosso propósito de funcionamento, tanto nas células quanto na igreja, tá? Assim como um todo. E tudo que nós estamos falando aqui, ela vai estar hoje fundamentado assim mais em relação ali ao texto que está em Atos capítulo 2, do verso 42 até o verso 47, né? A gente não vamos ler o texto não, né? Porque a maioria das pessoas já conhece o texto. A gente vai estar conversando e falando aqui um pouco a respeito aí do texto, tá bom? E o meu celular aqui já está acabando a bateria, né? Mas tudo bem. A ideia nossa está fundamentada assim, basicamente até um pouco ali naquele livro lá da experiência da mesa, né? Tem um outro livro também do pastor Walsh, né? Ali do americano, que ele fala sobre pastores da família, tá? Mas eu vou tirar o peso do nome pastores da família, porque senão fica uma pressão muito grande, né? Mas a ideia é que a igreja esteja nessa comunhão bem gostosa, né? Tanto como igreja em célula, quanto a família também, para que haja um crescimento, uma maturidade maior aí, e uma comunhão bem gostosa no corpo de Cristo, porque é isso que traz realmente saúde para a igreja, amém? Glória a Deus por isso. E se eu deixar, eu vou ficar falando muito tempo aqui, vou deixar aqui os nossos irmãos aqui, não vou passar pergunta para ninguém agora, de repente eu passo daqui a pouco, tá? Mas agora eu não vou passar não, mas vou deixar eles bem à vontade aqui para falar o que eles estão achando aí desse nosso novo projeto de igreja batista. Gente, eu quero colocar uma observação aqui, quando eu estou dizendo novo projeto, não é que é uma mudança, tá? Porque nós já vivemos isso, né, de certa forma, nós queremos aperfeiçoar e ajustar essa visão e essa ideia da igreja em célula. Bem? Amém. Eu acho muito legal e já há algum tempo a gente tem se reunido, né? Aqui conversado sobre essa cultura, esse ajuste talvez. Mas, queridos, pelo que eu conheço da IBN já há vários anos e cada um de vocês, cada um de nós, queridos, eu estou muito empolgado para aquilo que Deus vai fazer nesse tempo.
porque, na verdade, a gente precisa ter uma igreja, ou preparar uma igreja, ou estar em uma igreja pós-pandemia, que é totalmente diferente de uma igreja que éramos, sem mudança de princípios, mas uma igreja pós-pandemia, onde tem essa, como o pastor falou, essa cultura nova, essa cultura da mesa de Atos 2, que no final do Atos 2, do 47, que eu amo muito, né? Que o resultado da mesa, da comunhão dos irmãos, era justamente o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? Então, essa é a importância do estar realmente em comunhão. Mas essa comunhão sempre tem no final um propósito que vem de Deus. Interessante, pastor, que ali em Atos 2, o Dr. Lucas, quando ele escreveu esse livro, ele mostra claramente como nós podemos ser uma igreja saudável, né? É estar firmado ali no ensino dos apóstolos, estar firmado na palavra de Deus, estar vivendo em comunhão diariamente, né? Essa comunhão nós podemos viver em comunhão de diversas formas, diversas maneiras. Outra coisa linda também é o partir do pão, que a palavra do Senhor fala ali, e uma vida de oração. Eu creio que ali o Lucas, ele apresenta ali uma igreja saudável, uma igreja que respira, uma igreja que está vivendo assim na direção do Espírito Santo de Deus. Eu acredito, pastor, que esse é o caminho certo, viu? Acredito, viu? E também essa questão do aprendizado, né? Onde a gente tem a oportunidade de crescer como igreja, na comunhão, nesse formato, nessa questão após pandemia, que a gente já está no finzinho, acredito disso, em nome de Jesus. As coisas estão voltando à normalidade. E agora, como a gente faz isso? É importante esse momento de a gente compartilhar, de a gente conversar. Então, isso é fundamental. Quando a gente olha aqui para Atos 2:42, né, em seguida a gente vai ver aqui o seguinte: eles se reuniam ali, né, a igreja se reunia. Uma das coisas que tinha ali era a doutrina dos apóstolos, né? A outra coisa era a comunhão, a oração, né, o partir do pão e orações, né? Isso. Quando a gente pensa aqui na questão de doutrina dos apóstolos, na verdade ali está falando da palavra. E o que é a palavra? A palavra, na verdade, é a parte que é a base da igreja, né? Obrigado. A base da igreja. Então, a igreja ela precisa de uma consolidação, ela precisa de uma base, é isso, né? Acho que é isso, né? Isso. Ela precisa de um fundamento, né? Porque toda casa, para ser construída, ela precisa do quê? Da base. A base, né? De um fundamento. Se não tiver fundamento, não serve para absolutamente nada, né? Vem o vento e... Isso. As outras coisas têm que estar em cima desse fundamento, que é a palavra. Aí fala, vai ter comunhão. Tudo bem, tem comunhão, mas tem comunhão sem um fundamento que é a base da palavra, você vai só jogar a conversa fora, né? Talvez a gente vai só se reunir para falar de... Tem um livro bem interessante que eu acho legal para os homens, que é Além de Churrasco e Futebol. Tem um livro, eu comecei a ler esse livro, eu li umas páginas lá, mas ele é muito bom esse livro. Além de Churrasco e Futebol. É homens além do churrasco e futebol, né? Porque o homem, quando se reúne, vai para falar de churrasco e de futebol, né? Então, Mas então, se tiver, precisa da base, né? Que é a palavra. Dessa base você vai para onde? Para comunhão. Comunhão com o Pai, né? Que a gente falou domingo aqui também, né? Vertical, né? E depois vem para comunhão horizontal. Mas tudo sobre essa base, né? Sobre esse fundamento. Eu acho muito legal isso, né? E depois, então, vem aí o partir do pão, as orações e tal, a gente vai discorrer um pouco mais em cima disso aí e tal. Marlon, você está tido já alguma experiência nisso, né? Em casa, pelo menos, né? Assim, né? Tenho, a gente
tem se reunido bastante em casa. Eu estava falando que há mais de um ano a gente se reúne todo dia, 6 horas da tarde ali, entre 5h40, 6 e pouquinho. E a gente conversa muito ali, isso tem sido muito edificante para nós, porque a gente conversa de tudo, como família. Tá lá eu, a Suzana, o Marlon Júnior. E essa experiência, a gente vê gerar frutos e o que Deus tem feito. E a gente busca trazer, inclusive, ali para a mesa com os discípulos, com o pessoal da igreja. E você vê que isso, naturalmente, vai gerando um valorizar das pessoas. E a igreja começa a crescer. O pastor falou uma coisa importante. Tudo que Deus faz na Bíblia, ele tem propósito. Ele escreveu o Gênesis com propósito de Apocalipse. Tá lá. O início tinha um propósito no final. Isso. A mesa, por mais gostosa que seja, e por mais que não é proibido falar talvez de futebol de churrasco, mas ela sempre tem um propósito, que é o ensino dos apóstolos que aprenderam com Jesus. E depois, naturalmente, isso é igual aqui, a gente conversa sobre várias coisas, mas o propósito principal é Jesus e sua palavra. É o fim que ele vai nos levar. Então, glória a Deus, assim, muito empolgado. Eu amo isso, amo juntos. Eu sei que esse tempo de pandemia nos separou muito, mas eu estou empolgado realmente que agora, nesse tempo que a gente está mais junto, você vê as pessoas muito mais saudáveis. A igreja saudável é feita de pessoas saudáveis. Verdade. E pessoas saudáveis têm que estar junto com outras pessoas saudáveis. E pessoas saudáveis, principalmente, têm que estar junto com pessoas que não estão saudáveis, para ajudá-las a ficar saudáveis. Mas é importante, pastor Marlon, a gente ter esse resgate, porque a gente percebe hoje em dia, no contexto da igreja mesmo, que as famílias não se reúnem mais. Antigamente, quando se ouvia em tempos passados, falavam que a televisão roubava o tempo, né? Que a família se reunia, todo mundo na frente da televisão. Hoje, o caso piorou, não é? Hoje as pessoas estão na mesma casa, mas cada um em um cômodo. Já não é mais na sala vendo televisão. Sala vendo televisão. Tá com o celular, tá no notebook, tá na rede social, e as pessoas não têm o hábito de conversar. E uma coisa que eu percebo, que as pessoas colocam muita expectativa, muitas vezes na célula, né, na igreja, no discipulado, onde que esse ambiente deveria ser construído em casa, através do relacionamento. Então a falta de comunicação, de interação, de integração da família gera essa falta emocional, né? Onde vazio, aí onde as pessoas tentam buscar esse refúgio em outros lugares. Então, havendo esse resgate da mesa, de sentar, de ter essa oportunidade de desligar a TV, de desligar o celular, sabe? E a família poder se reunir para conversar, para buscar a Deus, ter um momento de culto, né? de compartilhar, de firmar a base, muita coisa vai mudar. Mas será que as pessoas estão com essa disposição de fazer isso? Não. Eu acho que... vamos supor, nós estamos aqui. Sabemos a importância desse princípio de se estar à mesa com as suas famílias. Será que nós, começando por nós, a gente faz da forma que tem que eu tenho que melhorar muito ainda. Olha, querido, no meu caso, Alice, eu achei muito bonito o que você colocou aqui. Eu faço, não regularmente, de vez em quando eu faço a minha mesa, mas o que falta para mim, o que você faz, é essa constância. Tá? Esse fazer de vez em quando, isso você não cria essa base. Se não houver uma constância na mesa, você não tem como criar essa base que ele acabou de dizer aqui. Mas sabe qual que você colocou? Talvez eu vou ser... O que nos reuniu em volta da mesa, o que foi? Foi a fome. Porque é verdade. Tô com fome, vamos comprar um pão? Isso começou a se tornar... Isso começou a se tornar gostoso. Hoje a gente não consegue viver sem. De ter um horário pra gente sentar e... Tudo bem que até é errado comer esse horário, tomar café da tarde 6 e pouco da tarde. Depois você vai jantar, vai saber que hora. Por isso que eu tô com esse corpinho lindo. Mas isso trouxe um valor para nós que antigamente não tinha. Que era cada um no seu.
E Deus trabalha em situações que a gente não percebe, mas eu creio que é Deus trabalhando. Então, nós precisamos fazer isso, mas eu preciso melhorar muito mais, porque é um propósito atrás disso. Né? Agora, esse propósito da experiência da mesa. Isso é demais. Eu não li ainda, eu vi algumas partes, mas isso que, igual o pastor Marconi disse, se não surgir da família, você vai querer buscar em outro. E para conseguir do outro aquilo que você tem que ter na família, é muito mais difícil. Nós perguntamos aqui, será que isso é uma coisa fácil? Não é fácil. Não. Agora, a outra coisa será que as pessoas têm, ou terão disposição para desenvolver isso? Assim, o que a gente pode fazer para que as pessoas comecem a criar esse hábito, esse paradigma? E como fazer isso, né? Quebrar esse paradigma e entrar nesse novo hábito que é de sentar à mesa. Eu acho que esse desejo tem que ser compartilhado, né? Porque não basta uma pessoa querer. Eu acho que a família tem que se reunir, conversar e estarem dispostos a fazer. Porque o primeiro passo, como foi comentado, não é fácil. Não é fácil. Porque nem sempre você vai estar com a disposição, com a vontade de fazer, mas é a questão da disciplina. E uma das coisas que eu percebo que faz as pessoas fracassarem, que é um dos inimigos que eu acho das pessoas hoje, é a motivação. Que eu vejo que a motivação é algo assim, é como um start, só aquela coisa que acende e logo apaga. Mas é a disciplina que leva à constância. Então, a motivação é algo bacana, mas é somente inicial. Se não tiver a questão da disciplina, de sentar, de conversar, de deixar o celular para lá, sabe? Aquela coisa de sentar à mesa, todo mundo, guarda o celular, vamos conversar aqui, como foi o seu dia, tal, fala o que aconteceu. Eu acredito que no começo vai gerar até um clima estranho em casa, se a família não tem esse hábito. Mas com a frequência, eu acho que vai ser maravilhoso. O pastor Marlon, ele colocou uma coisa aqui assim, interessante, né? No sentido assim, o que nos uniu ali à mesa, a princípio foi a fome, né? Então nós temos aí a fome espiritual, né? Que é fome de Deus, sede de Deus, tal. Mas nessa ideia de nos unir à fome, o que nos faz unir muito também, queira ou não queira, a volta da mesa, é comida. Né? Sim. Onde tem comida, tem bate-papo, né? Tem gente que volta querendo comer. E por isso que a Bíblia também fala que havia alegria no coração deles. Depois de entrar nesse detalhe aqui. Mas a comida também cria esse ambiente, né? De verdade. Cria esse ambiente. Será que para a gente começar a criar esse hábito, ao invés de forçar a barra, né, criar o ambiente? Né, e como criar o ambiente? Isso a gente tem aprendido e temos conversado aqui já, talvez há 2, 3 meses, não sei. E o pastor Eibe até fala, nada obrigado é bom. É difícil você reunir hoje, vamos supor, eu tenho lá hoje meu filho que mora comigo, é o Marlon Júnior, mas ele tem 22 anos, mas tem a Gigi e o Joe, já são menores, tem a Raquel, 3 anos. Aqui já são maiores, vem aqui, senta aqui, vamos. Esse tipo de ambiente já cria resistência, como o pastor falou, e isso é importantíssimo. Criar um ambiente que a pessoa queira estar, porque você querer estar onde não é legal estar, ninguém vai querer estar. Então, quando você cria um ambiente gostoso, inclusive pode ser ao redor de uma comida, de uma pizza, sei lá o que, é muito mais fácil você atrair e criar uma disciplina para gerar disposição. Eu vejo assim, a gente tem que dar os passos da seguinte forma: fazer o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil. Hoje é fácil a gente ficar lá no celular, tá na mesa, tal. Combina com a família. No horário da mesa, das refeições, celular em outro cômodo. Televisão desligada. Qual é o fácil hoje? As pessoas pegarem a sua comida, ir para frente da televisão no sofá e... Então,
a família criar a linguagem. Olha, a partir de hoje, nós vamos nos alimentar sempre na mesa. O lugar de comer é na mesa. E deixar que vai fluindo. Eu acredito muito que esse ambiente vai fluir. A disciplina vai gerar disposição depois, né? Isso. Porque quando você não se assenta à mesa, você está distraído. Quantas vezes eu já vivi isso, aquela coisa de alguém falar com você, não, peraí que eu estou assistindo ali. Para, agora não. Mas ali na mesa, você vai poder compartilhar, você vai poder fazer perguntas, você vai se conectar com o seu familiar, sabe? Eu creio que isso vai trazer cura para a família, vai trazer cura para todos ao redor, e isso vai refletir sobre a igreja, porque esse ambiente de conversa muitas vezes vai tirar o peso, muitas vezes, das pessoas quererem esse ambiente. Eles não vivem em casa e querem buscar na célula. Não que não vai ter esse ambiente na célula, mas não vai ter aquela dependência, porque ela já vai estar vivendo isso dentro de casa, né? Então, mas tem uma coisa assim que a gente tem que pensar, que é o seguinte: para nós aqui e para muitas famílias, a coisa é um pouco mais fácil, porque você tem uma família cristã. Sim. Todos são convertidos. Mas há famílias que não, né? Tem famílias que ou o pai não é convertido, ou a mãe não é convertida, ou os filhos não são convertidos, né? Aí, para gerar esse ambiente, muitas vezes, pode ser um pouco mais difícil, né? E aí é onde tem que ser trabalhado, talvez, assim, todos vamos sentar à mesa. Mas às vezes tem aquele filho que ele não é crente, às vezes está viciado lá no jogo, alguma coisa e tal. Você fala, vem para cá, às vezes ele não vem, né? Eu não quero dar resposta aqui do que eu estou pensando, nada, mas eu quero jogar isso aqui. O que a gente pode fazer para poder tirar ele do mundo dele, do ambiente dele, e trazer para esse novo ambiente? Eu acredito, pastor, eu vejo que tem que partir do que o pastor Marco falou, a fome. Você colocar colocar um alimento ali, se o pessoal vão bater o olho, opa! Eu creio que tem que começar por esse caminho. Às vezes pode ser o alimento. Acho que é uma das coisas, né? Mas pode-se criar também outras coisas, né? Sim. Eu acredito muito nessa questão de criar um ambiente. Vamos pensar igual o cenário que o senhor falou, que tem um familiar que não se assenta à mesa e não quer, mas existem aqueles que querem. Então, criar esse ambiente de descontração, um ambiente gostoso, que vai ser irresistível. Aquele que está distante, ele falou, poxa, alguma coisa mudou. E eu tenho certeza que com essa constância vai trazer a pessoa à mesa. Porque eu acho que o que estraga é essa questão de você forçar uma situação. Você tem que estar. Porque nada forçado funciona. Verdade. Mas ter uma fluidez, as pessoas se sentirem à vontade. Então eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo, essa pessoa vai estar sentada à mesa. Até porque a pergunta não tudo bem, ele não está. Agora a pergunta talvez seja o porquê ele não quer estar. É criar esse ambiente onde ele possa ser valorizado, não o que ele faz, mas ele sendo valorizado, para que ele possa ter esse acesso. Às vezes dentro de casa mesmo já automaticamente não tá mal, ele se isola. Mas por que ele está se isolando? É descobrir, a pessoa se sentir importante, não pelo que ele está fazendo, mas pelo que ele é. E aí entra no que o pastor Marconi disse. Quando ele sentir isso, ele vai falar, poxa, tá legal ali, hein? É melhor ali do que o que eu estou fazendo aqui. Nós temos fundamentado algumas coisas aqui em cima do DNI, né? O Desenvolvimento Natural da Igreja. E lá, o autor, ele costuma dizer o seguinte, que a ideia não é você desenvolver um trabalho visando o crescimento da igreja. Claro que está embutido também, mas não é esse o foco principal. O foco primeiro é o quê? É diminuir as barreiras
ao crescimento. É você tirar as coisas que impedem, as coisas que atrapalham esse crescimento. E dentro dessa coisa que nós colocamos aqui, isso dentro da família, talvez diminuir as barreiras, né? A pessoa não quer participar. Por que ela não quer participar? Algumas coisas que está atrapalhando, tem algumas coisas que ele se interessa mais, né? E eu estava pensando aqui, alguém um dia perguntou assim, como é que você tira o osso da boca do cachorro, né? Aí o cara respondeu assim, você oferece um bife suculento para ele, né? Você oferece um bife suculento, ele deixa aquilo lá, ele vem pegar o bife, você tira aquilo. Então, às vezes, você tem que diminuir as barreiras. A pessoa, não sei, ela não gosta, ela não quer participar daquilo, mas ela não quer participar daquilo porque ela gosta de uma outra coisa. Sim. Né? Aí você tem que pensar o que ela gosta. Né? Porque você não vai bater na pessoa para participar. Sim. Né? O que ela gosta? Eu não sei. Né? Um gosta de uma coisa, gosta de outra, desde que não seja contrário aos princípios da palavra, né? Você trazer, né? Gerar um outro ambiente, diminuir as barreiras, né? Oferecer uma coisa interessante para aquela pessoa e mostrar que ela é valorizada, né? Valorizada, reconhecida. Sabe uma coisa interessante disso, pastor? Igual que se torna um inimigo de você ser bem sucedido é a pressa. Igual quando a gente coloca algo que Deus plantou no nosso coração e a gente já quer implantar aquilo com essa coisa de sentar à mesa. E às vezes pela demora do resultado, a gente atropela, a gente começa a forçar um pouco. Então a gente precisa respeitar o tempo das pessoas e continuar trabalhando para que não se torne um peso, para que não se torne um fardo, mas que seja um ambiente gostoso. E natural, né? E às vezes, dependendo das feridas que as pessoas da família têm, isso demanda um tempo. Não é algo automático, mas é continuar, independente se vai ter o resultado ou não. Fazendo uma analogia agora, o pastor falando, você falando, e a gente está em plena Olimpíada, né? Pega aí esses 400 metros com barreira, tem a largada e tem a chegada. Todos nós que largamos, como família, queremos chegar àquilo que Deus propôs para nós. Só que há um tempo de você chegar até o final com barreira e sem barreira. Quanto mais barreira você tira, que é o que o pastor falou, mais rápido você vai chegar no propósito de Deus para a sua vida. É a mesma coisa. É tirar essas barreiras que muitas vezes vêm de nós mesmo, eu falo de mim. Às vezes a gente, não, eu quero fazer, vamos fazer assim, assim. Mas espera aí, não é assim, o importante não sou eu, é ele, é ela. Suzana fala que eu assisto mais filme quando a gente, vamos sentar assistir filme, vamos. Hoje fazer o dia da família. É só filme de romance, irmão. De polícia, de guerra, não assisto. Eu assisto com ela e ela dá risada. E ela chora e eu fico sério. Mas eu tô lá. Então, quer dizer, a gente gerar esse ambiente gostoso, né? É o dia a dia, a construção disso, né? Porque essa disciplina, essa consistência vai gerar cura, vai gerar famílias transformadas. Que tem uma coisa que é muito difícil, é o seguinte, porque normalmente a gente quer que o outro quebre as barreiras, mas a gente não quer quebrar as nossas. A minha fica, só não. A gente quer que o outro faça o que eu quero, mas eu não quero abrir mão de algumas coisas, né? E aí é onde geram os conflitos, né? O Marco colocou de filme, mas tem tantas outras coisas, né? Às vezes você vai pedir uma pizza, né? Chega em casa, vamos pedir uma pizza. Aí eu falo, eu quero portuguesa. Cada um quer um. Em casa é assim. Aí o outro, não, portuguesa não, você só quer portuguesa. Não, pega aí o frango catupiry, alguma coisa. Mas não gosto muito de frango catupiry. Aí a Nil, pega brócolis. Brócolis com queijo. Brócolis com queijo, você vai, pelo amor, quem vai comer brócolis com queijo? Só que aí, meu amigo, tem hora que você tem que fazer e mandar dividir em 4, né? Dá pra fazer meia tal não, faz um quarto tal, um quarto tal, um quarto tal, um quarto tal, né? Ou então você faz o seguinte, tudo bem, eu como frango catupiry, né? Não é o que eu, né,
tenho como preferência, mas eu como, então tudo bem, vamos pedir aqui, na próxima a gente muda um pouquinho, né? Tal. Não, o Kleber não pode botar queijo na pizza dele, né? Se botar queijo na pizza dele, né? Aí não dá, mas de vez em quando tem que abrir mão, mas ele só não vai comer o queijo, ele vai limpar assim. Mas essa coisa, a comida acho que é a parte principal, né? Assim, que une mais as pessoas, né? Une mais as pessoas, né? No João 15,13 eu até falei sobre isso domingo. Não existe amor maior do que este, do que dar a própria vida em favor do seu amigo. Agora ele está falando de amigo, agora imagine de família, cara. Então você quer conquistar a sua família, é realmente justamente isso que o pastor falou. É deixar a sua barreira, arrancar a sua, e se ele tem, dá preferência a ele. Aqui, quando eu falei aqui do texto, o texto está falando mais em relação à igreja, né? Como um todo. Nós estamos aqui trabalhando mais a questão do lar, da família até agora, né? Nós vamos entrar depois mais também nessa questão como igreja, como célula, né? Igreja do atacado, igreja do varejo, né? Ministérios e tal. Nós vamos entrar em todas essas questões aí. Mas a base aqui, quer dizer, a base é Jesus e a sua palavra, tá? Porque a gente não vai conseguir fazer uma coisa boa se nós que já somos cristãos, né? Não estou dizendo que os outros não sejam, mas aquele que já se converteu, entregou a vida para Jesus, ele precisa criar uma base na vida dele, né? Por exemplo, você disse aqui, ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelo seu amigo, tá? A Bíblia fala sobre de uns aos outros, mas todas essas verdades, elas estão na palavra, né? Elas estão na palavra. Então, se a família, o pai, a mãe, não sei quem está ali à frente, ali, não tiver fundamento bíblico, ele não cria base. Se ele não cria base, ele não cria a comunhão. A comunhão para cima, é comunhão para os lados, né? Vertical ou horizontal. Então, ele não vai criando assim essa base sólida dentro da família, ele não vai aprender essas verdades para a vida dele, no sentido de falar assim, não, peraí, eu tenho que morrer para o meu eu agora, tenho que morrer para a minha vontade, né? E a coisa mais difícil que tem é morrer para o eu. Pode ver, você faz uma piadinha com alguém, lá vem o troco, né? O velho Adão falou, oi, estou aqui. Não é assim, é assim. Chama a atenção de alguém, se nos vier morto pro eu, lá vem o troco. E na verdade a gente nunca morreu completamente ainda, né? A gente não morreu totalmente, né? A gente mata todo dia, né, na verdade. Quando você pensa que você está morto, você está vivo, né? De repente você fala, não, agora eu tô de boa. Aí vem um negócio lá, aí você responde. Aí depois você vai pensar, fala, ai, não acredito, né? Agora já foi. E às vezes cria um clima, né? Cria uma barreira aí. Quanto mais dentro de casa. Você tem uma liberdade ali, de certa forma, uns aos outros. Vocês estão ali, pai, esposa, marido, filhos. E muitas vezes é muito mais difícil você, porque é dentro de casa que você é quem você é, na verdade. Com certeza. Não tem máscara. Não tem máscara, filho. Ali, mais cedo ou mais tarde, sua máscara pode até estar fora. Você pode até usar lá fora. Mas dentro de casa, não tem máscara. Mas uma forma de matar o eu, que o eu morra, assim a gente falando, principalmente a questão familiar, na questão de como a gente fala com o nosso familiar também. Porque, a forma, né? Porque muitas vezes as pessoas são reativas. Igual você vai chamar a atenção, você vai dar uma exortação. E você precisa ter essa cautela também na abordagem, né? Porque senão o resultado final, às vezes você está bem intencionado, mas se você vai dar uma exortação, vai chamar a atenção de uma forma bruta, ou você perde, a pessoa não vai ouvir o que você está dizendo, ela vai ver a sua atitude e rejeitar tudo que você está dizendo. Então, a morte do eu é tanto para quem fala, tanto para quem ouve. É fundamental essa questão de se comunicar, de se relacionar, porque esses ajustes na família vão ter e é necessário. A comunicação é muito importante na família, cara.
É muito. É lógico, é muito pregado em cima da comunicação do casal. Mas na família é importante. Porque hoje isso daqui, ó, tem isolado as famílias. Dentro de casa. E a comunicação dos filhos, tá aqui com outros. Mas com a própria família, com o pai, com a mãe, não tem mais. A gente ainda vai entrar, já falei aqui, né? Estou repetindo novamente na questão da igreja. Porque o texto talvez seja mais focado nisso, né? Na igreja. Mas isso a gente pode trazer para a família também. Porque aqui, acho que no verso 46, 43, deixa eu ver aqui, 46. 46. Diz que eles todos os dias, eles partiam o pão, eles participavam das refeições. Então, comida. Mas a Bíblia diz assim, com alegria, né? Com alegria e singeleza de coração, né? Com alegria e com simplicidade, né? Mas eu acho que essas coisas são geradas, né? Essa alegria e a singeleza, elas são geradas a partir do momento que você começa a realizar essas coisas, né? A partir do momento que você começou a criar uma base, né? A Bíblia, Jesus e tal. Aí você começa, vamos comer junto e tal, aquela coisa, que no princípio, né? Você vê, no começo, às vezes não tem muito papo, né? Não tem muita conversa, não tem muita coisa para dizer, né? Mas você vai todo dia, aquela coisa, você vai batendo papo, comendo e tal. Daqui a pouco tá todo mundo rindo, né? Se tiver criando uma simplicidade, porque o que é essa simplicidade? Pode ser muitas coisas, mas eu penso aqui que quanto mais você se relaciona, mais simples você fica, porque você fica muito mais natural, né? Você não cria nada rebuscado, não fica tentando querer aparecer, né? Que nem quando tem aqueles casais, né? Quando começa a namorar, né? E aí o que acontece? Eles muitas vezes saem para jantar, né? Quando o cara está conquistando a menina, né? Sai para jantar, né? E aí ele todo fino, a menina também toda fina, né? Aquela coisa, né? E tal. Vai passando o tempo, vai ficando mais simples a coisa, né? Não precisa ser, não, um pão com queijo aí, um pão não sei o quê, vamos lá na simplicidade, aquela comunhão gostosa, né? Então gera alegria, né? Só de estar juntos ali, né? No começo nós temos que criar aquela coisa toda, mas com o tempo vai criando essa simplicidade. Mas sabe o que eu percebo, também, pastor? Uma coisa que acontece com o tempo é se acostumar com as coisas, deixar que caia na rotina. Esse é um perigo, né? É um perigo, porque igual essa questão do relacionamento, quando começa a namorar, você vê aquele grude, né? Aquela coisa. Mas com o tempo, quando começa a se acostumar com aquilo, a pessoa, eu não preciso mais investir. Eu já tenho minha família, eu já tenho a minha casa, eu já tenho aqui minha família, tal, vou ficar tranquilo. Aí você para de investir, para de conversar. É interessante, muitas vezes quando a família... Tenho certeza que muitos de nós já experimentou isso. Muitas vezes a família não conversa. Chega alguém em casa, você faz sala para a pessoa. E quando você está lá conversando com a pessoa, você não lembra de televisão, você não lembra de celular, você está ali naquela comunhão. Ou até por educação, você desliga tudo, né? Para você focar na pessoa, né? Isso. Por quê? Essa coisa de cair na rotina, é de casa mesmo. Então essa falta de investimento faz que gere todas essas consequências ruins na família. Porque nós precisamos ter em mente no coração que esse investimento é para sempre. Enquanto a gente se a gente quiser crescer como família em Deus, no relacionamento, na comunicação, na interação com os familiares, é um investimento que tem que fazer todos os dias. Porque senão cair na rotina, aí que começa a ter os problemas. É um investimento diário de conversar, vamos criar um ambiente. Quando isso se torna normal, não é forçado. A ideia que eu tentei colocar aqui é a seguinte, que é você manter o ambiente, mas agora você vai gerar alegria e vai gerar simplicidade, né? Agora o problema é realmente cair nessa coisa aí das pessoas relaxar, né?
né? O relaxamento que é ruim, mas se você deixa de querer aparecer para o outro e anda com simplicidade, e dentro dessa simplicidade também gera alegria, e aí você vai cair na simpatia das pessoas, né? Simpatia das pessoas que estão aí também à sua volta. Porque o relaxamento é algo natural das pessoas. As pessoas abrem mão, mas a questão de você ser intencional e de manter esse ambiente. Tem que ser intencional. Se não for intencional, não funciona. Há uma disciplina, né? Jesus tinha uma disciplina de todos os dias no templo orar. Então, dentro de casa tem que haver uma disciplina também. É isso que faz manter a chama acesa nos relacionamentos, né? De você ter esse prazer. A chama acesa em Levítico diz que o fogo se manterá aceso continuamente sobre o altar. Mas um versículo antes ele fala, mas o sacerdote todos os dias vai lá pôr lenha. Há uma disciplina para se manter aceso. Assim, uma pergunta assim, a disciplina, ela não pode criar uma rotina. A rotina, ela é boa, a rotina, ela não é ruim, mas a rotina também ela não pode se tornar uma coisa negativa se não houver criatividade? Sim. Eu creio que sim. Eu vejo que, eu vou tirar exemplo da minha família, né? Em alguns momentos eu percebo que eu tenho uma rotina que ela se torna negativa, que onde muitas das vezes eu não tenho assim, aquela comunicação que deveria ter, como o Mário acabou de colocar aqui, que a comunicação em família ela é fundamental. Então eu, por exemplo, eu criei uma rotina que acaba se tornando cômodo demais. Você cruza os braços, a uma hora vai acontecer, e não é isso, né? E não é isso. Muitas vezes a gente espera que algum familiar tome atitude. A gente esperando. sempre espera o outro. Exatamente, e aí isso acontece. Mas aí, se a gente parar para refletir, a outra pessoa pensa da mesma forma. Aí fica aquela coisa, quem é que vai? Aí fica um esperando pelo outro e nada acontece. Né? É como o pastor colocou sobre a questão do namoro. Quando o rapaz começa a namorar, ok, vai namorando, ok, vai se conhecendo, vai pegando aquela sensibilidade. Casou, no começo é tudo mil maravilhas, mas depois vem o quê? A rotina, se acomoda. Quando namora tem conversa para todo momento que tá junto, né? Já ganhei mesmo, já vinha mesmo. É essa mentalidade que desconstrói. Essa rotina acaba o quê? Fazendo o homem se relaxar, não se preocupar mais com mais nada. Aí falta essa criatividade, né? Aí o que acaba tornando a família desconhecidos. Onde que era para ser um ambiente de intimidade, né? Aí onde começa a gerar os problemas familiares. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? E como gerar assim uma experiência aí da mesa sem, por exemplo, cobranças, né? Porque muitas vezes as pessoas se reúnem à volta da mesa e pode depois criar um bloqueio, porque às vezes chega naquele momento, começa cobrança um do outro. Esse momento é um momento para cobrança, ou ele serve também para cobrança, ou é um momento mais de descontração, mais de edificação? Primeiro é um momento de muita graça, porque você tem que ter discernimento e sabedoria para agir. E não é fácil de nenhuma maneira. Mas eu busco do seguinte princípio. Se eu colocar na mesa aqui um peixe assado, o pastor vai amar. Eu sei que ele ama peixe, mas eu já não. E eu gosto, viu? Você gosta também? Você gosta, pastor? Gosto. Então beleza, só eu não vou comer. Mas quando eu colocar uma preferência com poucos Quando eu colocar um lagarto recheado, uma picanha aqui, só eu vou comer. Porque vocês já comeram peixe. Não, mas a gente participa também. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Você só vai atrair com aquilo que é gostoso. A pessoa só vai vir se ela gosta. Agora, como que eu faço? Mais uma vez, gente, naquele ambiente, como que eu posso fazer isso sem cobrança? É atrair. É só atrair. Com o que ela gosta? Não sei. Peça a Deus sabedoria, dá discernimento, mas você tem que colocar uma isca para atrair esse momento da família.
E não é fácil não, irmãos. Eu estou falando aqui porque eu também vou precisar orar muito e cada dia mais sobre isso. Mas eu creio que a pessoa só vai para um lugar se ela se sente, primeiro, atraída e que se sinta bem. Ela pode até ir, obrigado, mas não vai ficar muito tempo e não vai render aquilo que deveria render. E quando muitas vezes a gente pode até colocar algo chamativo ali, como comida, pode colocar, mas as pessoas são caladas, pouco falam. Não, mas assim... tem isso também, né? Tem isso, mas geralmente as pessoas ficam muito mais à vontade, acho que Tina Rai fala isso, né? As pessoas ficam muito mais à vontade atrás de uma xícara de café. Xícara de café é só como é que é? Eu diria um motivo, vai. Podia ser Coca-Cola, podia ser água, podia ser qualquer coisa. As pessoas ficam mais à vontade ali. O que nós falamos aqui foi o seguinte, que no começo, pastor Carlito, muitas vezes a conversa era um pouco mais mecânica, talvez. Mecânica, ou menos conversa, né? Mas com o andar da carruagem, a coisa vai fluindo. Você pode pegar um grupo, né? Nós fizemos uma viagem uma vez para... Acho que o Mário não estava, né? Lá para Minas? Não. O Mário não foi. Foi eu, o pastor Zé Carlos, uma galerinha aí e tal. O Zé Carlos, ele fala até hoje, fala assim, a melhor viagem que eu fiz até hoje. Ele comenta isso sempre. Por quê? Porque 8 pessoas em 2 carros, a gente se juntou lá e dormiu juntos ali nos quartos e conversa e sai para comer e vai em mercado e vai... Aquilo era piada, era brincadeira e Então, no começo é um pouco mais fechado. No andar, as pessoas começam a se soltar. Né? Eu vou até tomar a liberdade do pastor Valmir, principalmente aqui. A gente aqui, como liderança aqui, nos reunimos. Quanto tempo a gente faz reunião com o pastor Valmir já? Muito tempo, né? Há anos, muitos anos. E a gente, reuniões proveitosas, de várias maneiras, engraçado, reuniões sérias, reuniões... Mas, querido, depois que a gente começou a implantar esse sistema de cultura da mesa aqui, vocês precisam ver como que tá o negócio. A gente faz reunião aqui de 4, 5 horas e não tem assunto para parar. A gente às vezes quer continuar, é que não dá tempo, tem coisa para fazer. Mas isso foi natural. Da mesma forma que no começo não foi fácil, né? A gente se adaptando, como que é. Mas isso se tornou hoje natural e isso é tão gostoso. Isso tem que ser o mesmo processo dentro da casa. E às vezes a questão do pai, ele quer instituir isso. Muitas vezes ele sente o peso da responsabilidade. Poxa, eu sou o responsável de gerar. Mas precisa entender que esse princípio é construído junto com a família. Então, é importante ter a participação de todos da família, que todos possam ter voz para falar, para se abrir, para falar como se sente. Porque se ficar somente na responsabilidade do líder, do pai na mesa, vai ser sempre rígido. E às vezes o pai é o fechado, é o retraído, às vezes é a mãe que mais os filhos, você entendeu? Mas tem umas coisas, a gente está falando de comida, claro, sempre vai ter lá uma comida, alguma coisa, uma pipoca, né? Na próxima, assim, talvez, aqui também, né? É de Deus, hein? É que a gente está comendo antes, vamos comer na hora. É verdade. Comer na hora aqui. Uma coisa que é muito legal, brincadeiras. Brincadeiras, você está fechado, coloca um dominó na mesa, coloca, sei lá, o jogo do milhão, qualquer coisa. Uma brincadeira, né? Uma brincadeira de stop, é stop que fala, né? Stop. Pastor, hoje o pessoal não sabe o que é isso, não. Não sabe, né? É o Uno que fala hoje. Uno. Sei lá, são tantas brincadeiras que você tem, você cria brincadeira, né? Então ali, isso vai quebrando o gelo também, né? Vai fortalecendo o relacionamento. Estou falando aqui quando o relacionamento já é fechado, né? Quando o relacionamento já é aberto, aí é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Mas o importante é você quebrar. Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, que é o seguinte, que precisa ter, né? Eu estou falando aqui para nós como igreja, tá? Então, precisa ter também um processo de edificação também, no sentido bíblico também, né? Porque se ficar só
nas brincadeirinhas, às vezes também não leva para muito longe, né? O crescimento espiritual, tá? Não precisa ser uma coisa de culto, né? Não, fazer nosso culto, porque a ideia sempre foi culto familiar. Tudo bem. E o meu objetivo não é criar culto familiar. Porque culto, quando você falava culto familiar, parece que tem que ter alguém para pregar, alguém para ministrar louvor, alguém para tirar oferta, e alguém para ficar com as crianças, né? Então parece que fica um negócio meio pesado, né? Mas que nem nos colocando aqui, sala de oração. Sei lá, você pode criar qualquer nome lá para sua casa, né? Momento de intimidade, comunhão, é o nosso dia, né? E também não precisa ser um dia só também, tem família que pode se reunir várias vezes, se tem oportunidade de fazer todos os dias, faz todos os dias, né? Mas na verdade é criar um ambiente, às vezes não precisa nem ter nome, né? Tem que ter nome, vamos jantar, vamos almoçar, vamos jogar um pouquinho, vamos brincar, então isso é muito legal, né? Então não fica naquela ideia só de só se tiver muita comida, não. É criar uma cultura, né? Sim. Você quer ver uma outra coisa que é interessante? Eu estava pensando uma vez de preparar uma palavra em cima disso, né? Que é o que tem na cozinha. É o que tem na cozinha. A gente pode falar uma porção de coisa. Então você vai fazer uma comunhão, né? Aí você começa a discutir. Você começa a perceber que essas coisas tem na cozinha. Porque a ideia, às vezes de algumas comunhões, né? Não é só comer, porque às vezes comer você come rápido, né? Comeu, acabou, né? Mas vamos para a cozinha. Então vamos lá. A cozinha tem o quê? A cozinha tem alimento. Então a cozinha tem fogo, né? A cozinha tem fogo. O que mais tem na cozinha? Mesa. A cozinha tem mesa, a cozinha tem água, né? Tudo isso você pode fazer analogia bíblica em cima de cada um desses pontos, né? Tem relacionamento, tem bate-papo. Porque quando está todo mundo na cozinha, fazendo as coisas, é diferente, às vezes, até de você, a hora que você vai comer. Vamos sentar aqui, vamos fazer as coisas. Né? Às vezes dá confusão ali, né? Porque um quer que corte o tomate de um jeito, né, Bia? Quer cortar a Bia tá ali. Passa mais tempo fazendo as coisas do que comendo. Né? Cortar o tomate do jeito, né? Eu tô brincando aqui que a Bia foi cortar o tomate, ela cortou quase a metade do tomate e jogou fora aquela pontinha. Mas na cozinha tem tudo isso, né? Você aprende um com o outro, né? Você discute assuntos, você briga, né? Não, tem muito sal, pouco sal e tal, né? Tem sal, né? O sal, né? Então, isso também gera, né? Nossa comunhão não vai ser só sentar à mesa. Vai começar antes. Vai todo mundo para a cozinha. Terminou? Depois todo mundo volta para a cozinha novamente. Agora é hora da limpeza, de lavar. Tudo isso. A desculpa do comer realmente só uma desculpa, né? Porque a primeira coisa que ele falou, eles estavam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Depois veio todo o restante. Vamos supor, a gente vai fazer domingo, acabando o culto daqui, eu assisto. A gente foi almoçar quase 3 horas da tarde. Eu falei, daqui a pouco eu tenho que descer para a igreja. Eu desço 5 pouquinho. Eu falei, aí o Marcos falou, cara, a gente ficou 3 horas fazendo almoço, deu 10 minutos, a gente detonou tudo. Mas o negócio foi as 3 horas ali conversando, trocando ideia, e a gente ficou, um faz isso, outro faz aquilo, outro... Estamos juntos. Depois comeu, lavar a louça, aí é uma outra história. Aí Deus dá discernimento quem vai lavar a louça hoje. Brincando, mas é justamente isso. É só uma desculpa pra gente estar junto, de certa forma. Né? Você quer ver a coisa quando ela é uma coisa legal e cria o hábito? Até os animais sabem do hábito e querem participar daquele hábito. Né? Domingo agora, né? Acontece outros também, mas eu só lembrar domingo agora. Chegamos em casa, nós íamos para casa do meu sogro, Rocha Margarida. Aí eu falei assim, bom, já era, sei lá, 1h30 da tarde, né? Eu sentei ali no sofá e aí o pessoal foi lá fazer um vinagrete, lá, uns negócios lá. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular, aqui, dar uma atualizada aqui no que aconteceu aqui, né? Sentei no sofá, o Sherlock veio, pulou no sofá. Sherlock é o cachorro, né? Para quem estiver ouvindo e não sabe, né? Sherlock pulou no sofá e ficou com a pata em mim assim. Eu, Sherlock,
Eu ia pegar o celular, ele batia a mão, falei, deixa eu olhar aqui, o que tá me perturbando o rapaz, né? E ele em cima, ele pulou no meu colo e fica e tal. Falei, o que você quer, Sherlock? Ele desceu e foi lá na coleira dele, né? Foi lá na coleira para eu poder pegá-lo, descer com ele, e ele sabia que ele ia sair também. Sabia que ele saía, ele queria participar disso, entendeu? Né? Então, quer dizer, cria um hábito e eles... Estou falando, a gente também cria esse hábito se a coisa é boa. Né? Se a coisa é boa. Né? Se for ruim, meu amigo, ninguém vai, né? Nem que você tiver picanha, não vai, né? A gente faz até um sacrifício pela picanha, né? Mas... Gente, eu não sei quanto tempo a gente já está aqui, estamos a 1 hora, e se fôssemos entrar em outros pontos aqui, outras coisas, a gente ia embora no assunto aqui, porque é desse jeito que acontece, né? É desse jeito, sem forçar absolutamente nada, tá? E só para a gente concluir aqui, né, que ó, quando o ambiente é bom, cai na simpatia das pessoas, e as pessoas querem participar, né? Que Deus acrescentar. As pessoas querem participar. A semana que vem a gente pode falar desse mesmo assunto aqui, mas voltado para uma visão celular. Voltado para uma visão celular, né? O que acontece num ambiente celular, criando o ambiente da mesa. E eu acho que vai ser bem legal também a gente falar no outro Tadel, né? Amém. Amém? Mas a gente tem que encerrar, né? Senão a gente vai ficar aqui. Uma pena, viu? Aqui. Tão bom aqui, viu? Já houve mesas aqui de 4, 5 horas. Deixar a gente vai. Amém. Mas então, vou deixar aí considerações finais aí pra gente encerrar. Marcones, Pastor Carlinhos, Marlon. É importante a gente levar em consideração que a igreja começa em casa. Então a gente ter esse princípio de praticar, sabe? A gente usar a nossa vida como laboratório para testar as coisas. E deixar que Deus possa agir, mas a gente entrar em ação, criar uma estratégia, conversar com a família, assim, sentar-se à mesa, conversar, buscar esse relacionamento, que eu tenho certeza que muitas coisas que estão desalinhadas, Deus vai alinhar, e eu tenho certeza que muitos frutos disso virão. O meu desejo mediante tudo isso que nós estamos aqui nessa comunhão, é começar a partir da minha família. Esse é o meu desejo, né? E ser uma coisa constante. Sim. Que é uma coisa constante, porque eu creio que a verdadeira saúde está aqui, está nisso. Amém. Então esse é o meu desejo. Glória a Deus. E a mesa tem sido muito importante na minha vida, na vida da minha família, mesmo que começando sem um propósito específico, mas Deus ao tempo foi mostrando e o valor que isso gerou dentro da família, né? E eu quero dizer para você que está na sua casa aí, eu sei e eu estou empolgado em relação do que Deus vai fazer com a IBM, viu? Amém. Também. Nesse tempo de cultura de mesa, desse que nós estamos aprendendo juntos. Esquece tudo que passou, irmão. E eu tenho certeza. Tira paradigmas da sua mente aí. Que é uma igreja nova ressurgindo. Não uma igreja IBM só. Mas uma igreja pós-pandemia. Onde a cultura da mesa, onde isso que o pastor trouxe para nós, vai fazer diferença nas nossas vidas, como já tem feito. Amém. Obrigado, pastor Marlon, pastor Carlinhos, pastor Marcones. Foi um momento assim bem precioso, né? Amém. Pastor, é importante falar aos irmãos aí para comentar se foi edificante para você, né? O quanto isso marcou, que é bom que isso tenha um feedback para nós, né? Amém. É legal, né? É importante. Quero também agradecer aí pelos técnicos, né? De som, de áudio, de vídeo. Som, áudio, né? Tá meio redundante aí, né? Tá um Kleber, Natan, Paulo, Bia, e tem mais gente, né? Tem o Gabriel, né? Diego, tem uma galerinha aí por trás aqui para que a gente possa fazer esse trabalho aqui. E olhe também por nós, queridos, que nós queremos fazer com que isso aqui melhore mais, tá? E de repente você que tem uma câmera e quer investir na nossa vida aí, ó, bênção pura, amém? Glória a Deus por isso. Obrigado, amados. Então foi uma grande bênção. E até o próximo Tadel Cast.